Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a geometria plana, tá? Os conceitos iniciais. Bom, primeiro a gente tem que entender o que significa a palavra geometria. Geo vem de terra, metria vem de medida. Então, a geometria são as medidas da terra. Então, a geometria plana vai trabalhar com os elementos planos. Tá? E aí nós temos 3 conceitos iniciais, que são 3 entes que não têm definição. São eles: o ponto, tá? A reta e o plano. Então, são 3 entes primitivos, vamos dizer assim, não tem definição. A gente não vai dizer ponto é barará, barará. Não. O que a gente tem é imagem de ponto. Por exemplo, as estrelas no céu. Cada estrela no céu tem a imagem de um ponto. E pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, ponto A, ponto B e ponto C. Perfeito. Reta. Veja, reta. O que a gente tem? Reta, a gente tem a imagem de uma reta. A gente até pode dizer que é um conjunto de pontos alinhados. Mas a gente tem a imagem de uma reta, né? Por exemplo, aquele famoso encontro do céu com o mar. Aquela linha chamada linha do horizonte. Aquilo é a imagem de uma reta. E as retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Ó, a reta R, a reta S, a reta T. Tranquilo? E o terceiro ente primitivo é o plano, né? O que a gente tem como imagem de plano? Por exemplo, o chão da nossa sala, a nossa parede, o quadro da nossa sala, né? Esse quadro que a gente tem aqui, esse quadro aqui é plano. Então, aqui nós temos aqui dois exemplos, 2 imagens de plano. O plano alfa e o plano beta. Então, os planos são representados por letras do alfabeto grego. Perfeito? Muito bem. Ainda falando sobre reta, vocês perceberam que eu coloquei a reta aqui, ó, com uma flechinha para cá, uma flechinha para a direita, uma flechinha para a esquerda, uma para cima, uma para baixo? Então, a reta é infinita para os 2 lados. Então, vale a pena a gente colocar algumas coisas importantes sobre a reta, que é o seguinte, ó. Vocês vejam aqui no primeiro desenho aqui, ó, que eu coloquei uma reta, flechinha para os 2 lados, e a B embaixo. Então, essa é a reta que passa pelos pontos A e B. Olha a notação aqui, ó. Coloquei o A e B maiúsculos e a flechinha em cima deles para os 2 lados. Agora, olha o que é uma semirreta. Semirreta tem uma origem e não tem fim. Então, essa aqui é uma semirreta de origem em A e que passa por B. Olha a notação. Tá? AB maiúsculo e uma flechinha só para B, que ela começa em A e passa por B. E nós temos também o segmento de reta. Então, o segmento de reta de extremos A e B. Então, ó, começa em A, termina em B. E a notação é essa daqui, ó. Segmento de reta AB. Tranquilo? Muito bem. Então, agora, a gente pode falar sobre ângulo. Né? O que seria ângulo? Bom, ângulo tem a ver com abertura. Tá claro? Então, eu vou trazer para vocês aqui uma imagem para a gente representar o que vem a ser o ângulo. Olha só. Eu coloquei aqui, ó. Nós temos uma semirreta OA, vejam, uma origem caminha para o A. Uma semirreta OB, origem caminha para o B. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo AOB, ó, AOB, que eu chamei de ângulo X, é a união da semirreta OA com a semirreta OB. Então, a gente diz que o ângulo é a união de 2 semirretas que têm a mesma origem. 2 semirretas que têm a mesma origem me formam um ângulo. Perfeito?
Muito bem. E aí, a gente precisa falar sobre medida de ângulo. Muito bem. Como é que são medidos os ângulos? Bom, nós conhecemos o sistema decimal. O que é o sistema decimal? É o famoso unidade, dezena, centena, né? Que é um sistema decimal. Uma dezena são 10 unidades, uma centena são 10 dezenas e uma centena são 100 unidades. Isso aqui é o nosso sistema normal, o sistema que a gente usa, o sistema decimal. Só que os ângulos, eles são medidos num outro sistema, num sistema sexagesimal. Então, os ângulos, eles são representados como grau, minuto e o segundo. Veja o grau com uma bolinha em cima do número, o minuto com um apóstrofo e o segundo com 2 apóstrofos. E é um sistema sexagesimal. O que significa isso? Que é de 60 e 60. Tá claro? Então, a gente tem a seguinte situação. Ó, um minuto, um segundo é 1/60 do minuto. Um minuto é 1/60 do grau. E um grau é 1/360 da circunferência, ou seja, a circunferência tem 360 graus. Tá claro? Bom, aí, uma coisa bastante importante é o seguinte. Quando a gente fala em medida de ângulo, quando a gente fala em abertura, né, nós usamos o grau, o minuto e o segundo. Então, veja só, a gente tem muito comum, por exemplo, no final do ano, né, ou num evento qualquer, vamos lá, a gente colocar a seguinte frase. O atleta fez o percurso em 3 horas, 20 minutos e 32 segundos. E aí apareceu uma mensagem como essa daqui. Ó. Ou o atleta fez o percurso em 3 horas, 20 minutos e 32 segundos. Veja bem. Nós entendemos a mensagem, tá? Só que essa primeira forma aqui, ela está completamente errada. Por quê? Horas, minutos e segundos, a gente tem que escrever assim, ó, horas, minutos e segundos. A gente não pode escrever isso aqui, ó, dessa forma. Isso aqui é medida de ângulo. Imagina, o cara correu 3 horas, aí ele parou, fez uma voltinha de 20 minutos e fez uma voltinha menorzinha ainda de 32 segundos. Então, isso daqui, gente, não existe. Ok? Maravilha. Bom, e aí a gente precisa agora classificar os ângulos. Vamos comigo? Olha só, como é que eu vou classificar os ângulos? Muito fácil. Eu vou fazer assim, ó. Olha só. Deixa eu apagar essa coisinha aqui, para não ficar feio demais. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Olha como é que é a classificação dos ângulos. Olha lá. O ângulo. Deixa eu apagar isso aqui. O ângulo é chamado de ângulo agudo quando ele vai de 0 a 90 graus. O ângulo que é maior do que 0 e menor que 90 graus. O ângulo é chamado de reto quando ele é exatamente 90 graus. E olha a forma da gente representar o ângulo reto. A gente faz isso aqui, ó, e sempre coloca um pinguinho no meio. Vamos desenhar aqui como seria, ó. Tentar fazer um ângulo reto aqui bonitinho, ó. Ó, e um pinguinho no meio. Pronto, esse seria o ângulo reto. Depois nós temos o ângulo obtuso, que é o ângulo que vai de 90 a 180 graus. Ele é mais do que 90, menos que 180. Depois nós temos o ângulo raso, que é 180 graus. E por final, o ângulo volta completa, que vale 360 graus. Tranquilinho aí, gente?